Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre direções viáveis, né? Essencialmente, são direções ao longo das quais a gente pode caminhar dentro do conjunto, gerando outros pontos desse conjunto. E é mais ou menos o que o simplex faz, né? Como a gente já sabe, eu saio de um vértice e vou para um outro, eu posso pensar que eu estou caminhando numa direção até chegar no outro ponto. Tá? Bom, então vamos conceituar essas coisas todas para no final a gente relacionar com o simplex. Então imagina que eu tenho um conjunto convexo C, tá? E um ponto x barra desse conjunto C. Eu vou dizer que um vetor D não nulo é uma direção viável para esse conjunto, nesse ponto, se existe um alfa maior do que zero, tal que x barra mais alfa D pertence a C. Ou seja, eu estou no ponto e consigo dar um passo de tamanho alfa nessa direção D, me mantendo no conjunto C, qualquer que seja o alfa entre zero e esse alfa zero. O alfa zero seria uma espécie de limite que eu posso caminhar me mantendo dentro do conjunto. Uma figurinha aqui. Então, digamos que o conjunto C seja essa região achurada, e aí eu estou nesse ponto bem aqui, que é o x bar. Essas 4 setinhas que eu desenhei aqui representam direções viáveis para C em x bar, porque eu posso caminhar algum passo nessa direção sem sair do conjunto. Eu posso caminhar algum passo nessa direção sem sair do conjunto. E assim vai. Na verdade, nesse ponto aí, né, nesse ponto x bar, qualquer direção seria uma direção viável, porque ele é um ponto interior do conjunto. Eu consigo fazer toda uma bolinha ao redor dele que está dentro do conjunto, então qualquer direção eu posso caminhar sem sair do conjunto. Tá? E se eu vier para um ponto como esse bem aqui, já não são mais todas as direções que são viáveis. Né? Essas 4 que eu desenhei aqui são viáveis. Na verdade, qualquer direção que tivesse nesse cone aqui seriam direções viáveis, mas uma dessa daqui, por exemplo, não é uma direção viável. Certo? Bom, e se eu vier para esse aqui, é uma situação parecida, né? Eu tenho todo esse leque de opções aqui, seriam direções viáveis, mas uma direção como essa não seria viável. Tá? Bom, dá para a gente ver aqui pelo desenho que as direções viáveis em um ponto, né, elas formam um cone, que a gente acabou de ver no vídeo anterior. E é isso que eu vou mostrar. E as direções viáveis para o conjunto C em um ponto x barra, junto com o zero, porque o zero, né, por definição, não é uma direção. Mas se eu pegar tudo que é direção e juntar com o zero, isso forma um cone. Como é que eu mostro que alguma coisa é um cone? Eu vou usar a definição. Né? Então, eu quero mostrar que um certo conjunto é um cone. Eu vou pegar 2 elementos nesse conjunto, 2 multiplicadores não negativos, fazer a combinação cônica e mostrar que essa combinação cônica está no conjunto. Muito bem. Então, eu vou pegar 2 elementos do conjunto, ou seja, D1 e D2, que são ou direções viáveis ou zero, porque esse é o conjunto que eu quero mostrar que é um cone. Vou pegar 2 multiplicadores, lambda1 e lambda2, vou fazer a combinação cônica, usando os multiplicadores não negativos, e quero mostrar que esse cara aqui, D, né, que esse cara D aqui pertence ao conjunto C. É isso que eu quero mostrar. Tá? Então, como é que eu mostro que pertence ao conjunto C não, né? O conjunto das direções viáveis ou zero, que é esse cara que eu quero mostrar, que é um cone. Então, eu quero mostrar que existe um θ zero, tal que x barra, ou seja, existe um θ zero. Eu quero mostrar que isso aqui é uma direção viável ou zero. Então, eu quero mostrar que existe um θ zero, tal que x barra mais θd pertence a C. É isso que me diz que é uma direção viável. E o zero trivialmente satisfaz isso. Então, é isso que eu quero mostrar. Que essa direção D também é uma direção viável, ou zero. Ou seja, eu posso caminhar um certo passo θ nessa direção, me mantendo no conjunto C. Esse passo até um certo θ zero.
Então, se o D for igual a zero, isso é trivial, né? Porque eu posso pegar o θ como sendo qualquer, já que o x barra está no conjunto, então está tudo certo. Mas então vamos supor que o D é diferente de zero. Então, se ele é diferente de zero, um dos multiplicadores aqui, lambda 1 ou lambda 2, pelo menos um deles é diferente de zero, eu vou supor, sem perda de generalidade, que o lambda 1 é diferente de zero, portanto, positivo, né? Já que esses dois caras são maiores ou iguais a zero. Ora, então, agora eu vou usar a definição de direção viável para lambda 1 e lambda 2. Né? Isso significa dizer que existe um alfa zero, tal que você pode caminhar um passo de tamanho até alfa zero e ficar dentro do conjunto, na direção D1, e existe um beta zero, tal que você pode caminhar um passo de tamanho até beta zero na direção D2 e ficar dentro do conjunto, usando a definição de direção viável. Lembra o que é que eu quero mostrar? Quero mostrar esse item 2 aqui. Tá? Isso é o que eu tenho como decorrência de D1 e D2 serem direções viáveis. Muito bem. E aí eu vou dividir a análise em dois casos. No primeiro caso, eu vou supor que esse termo é nulo. Bom, se esse termo é nulo, então o D é igual a lambda 1 D1. Tá? E eu quero exibir esse θ zero, tal que isso aqui acontece. Basta eu pegar o θ zero como sendo o alfa zero, que é esse cara que eu sei que existe, sobre o lambda 1, que é positivo. Certo? Isso vai dar positivo, né? Porque o alfa zero é positivo, o lambda 1 é positivo, então isso aqui é um candidato a θ zero. E aí agora eu vou mostrar que esse θ zero serve. Então eu vou pegar um θ qualquer entre zero e esse θ zero e eu quero mostrar que isso aqui acontece. Bom, quanto é que é x barra mais θd? Então, vai ser x barra mais θ, o d é lambda 1 d1. Tá? Então, se eu parentizar dessa outra maneira, eu tenho x barra mais esse valor vezes d1. Lembra que d1 é uma direção viável, então, se eu der um passo de tamanho até alfa zero, isso funciona. Mas olha que θ vezes lambda 1 é menor ou igual do que θ zero vezes lambda 1. E θ zero vezes lambda 1 é alfa zero. Então, esse cara aqui é menor ou igual do que alfa zero. Tá? Porque o θ é menor do que θ zero. E θ zero vezes lambda 1 é alfa zero. Então, isso aqui é um passo de, no máximo, alfa zero, e significa dizer que eu me mantenho no conjunto. Tá bom? Bom, isso foi no primeiro caso, quando o lambda 2 D2 é zero. Quando o lambda D2 é diferente de zero, eu vou ter que tomar um θ zero diferente. E aí esse θ zero que eu vou tomar agora, ele é um meio do mínimo entre o alfa zero e o lambda 1 e o beta zero e o lambda 2. Claro que o lambda 2 tem que ser diferente de zero, né? Tem que ser positivo nesse caso, já que isso aqui é diferente de zero. Então, eu vou pegar o mínimo. Quando esse cara era zero, eu pegava só esse valor aqui. Certo? E agora, quando ele é diferente de zero, eu vou pegar essa razão, comparar com a outra, ver qual é a menor e pego um meio. Quero mostrar que funciona esse θ zero nesse segundo caso. Então, eu vou pegar um θ entre zero e θ zero. Então, vou ver x barra mais θd, eu quero mostrar que está em C. Então, vou escrever x barra mais θ vezes d, isso é a expressão de d. Né? Aqui a expressão de d. Isso vai ser um meio. Né? Por que isso aqui é verdade? Olha só. Vamos ver que isso aqui é verdade. Aqui eu tenho um meio de x barra mais um meio de x barra dá x. Certo? E aqui eu tenho esse 2 corta com esse 2, vai ficar θ lambda 1 d1, que era o que eu tinha aqui, θ lambda 1 d1. Esse 2 corta com esse 2, vai ficar θ lambda 2 d2, que era o que eu tinha aqui. Então, só peguei essa expressão e dividi em dois pedaços. Por que eu fiz isso? É porque eu quero mostrar que esse pedaço aqui está em C, e eu quero mostrar que esse pedaço aqui também está em C. Por que isso é verdade? Lembra que o D1 é uma direção viável. Então, se esse multiplicador aqui for menor do que alfa zero, esse ponto pertence a C. Da mesma maneira, se esse multiplicador for menor do que beta zero, esse ponto pertence a C. E por que é que esse multiplicador aqui
né? Por que é que esse multiplicador aqui é menor do que alfa zero? Porque o alfa zero vezes 2 lambda 1, desculpa, o θ zero vezes 2 lambda 1 é o alfa zero, certo? Se eu botasse aqui θ zero, 2 θ zero vezes lambda 1 era o alfa zero. Como esse cara aqui é menor do que θ zero, esse valor é menor do que alfa zero, menor ou igual a alfa zero. Então, isso é um ponto de C. Pelo mesmo motivo, isso aqui também é um ponto de C. E aí, se eu estou pegando um meio de um ponto de C mais um meio de um ponto de C, eu estou fazendo uma combinação convexa de dois elementos de C, que, portanto, vai estar em C. Né? Eu tenho que esses dois caras estão em C, e aí, como esse cara aqui, né, é uma combinação convexa de dois pontos de C, ele também está em C. Certo? Que era o que eu queria mostrar. Ele estava em C. Então, isso significa dizer que as direções viáveis formam um cone. Então, o que eu estou dizendo é, se isso aqui é uma direção viável, e isso aqui é outra direção viável, se eu pegar qualquer cara que está aqui no meio, né, ou seja, uma combinação, se eu pegar qualquer cara que está aqui no meio, ou seja, uma combinação cônica, também vai ser uma direção viável. A gente viu isso lá no desenho, já parecia verdadeiro. Ok. Bom, agora eu vou falar de um tipo de direção viável especial, que são as direções de recessão. Basicamente, a direção de recessão são as direções viáveis onde aquele alfa zero, né, que é o tamanho máximo do passo, é infinito. Ou seja, eu posso caminhar ao longo dela para sempre no conjunto. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, D é uma direção, D, o vetor não nulo, é uma direção de recessão para o conjunto, se existe um ponto X tal que você pode caminhar a partir desse X um certo passo qualquer, maior ou igual a zero, nessa direção, e me manter dentro do conjunto. Né? De novo, eu tenho um conjunto, certo? Tem um desenhozinho melhor ali, mas eu tenho aqui um ponto, certo? Eu tenho uma direção, e se eu caminhar a partir desse ponto nessa direção para sempre, eu não saio do conjunto. Então, essa direção aqui é uma direção de recessão. Dá para a gente mostrar, não é uma coisa muito intuitiva, pelo menos para mim, é que se isso vale para um certo ponto, isso vale para todos os pontos. Tá? Então, a gente pode colocar essa definição se existe ou se para todo, como for mais conveniente no momento de usar. Ah, uma figurinha aqui. Então, aqui eu tenho um conjunto C, essa outra área sombreada, e aí eu estou querendo mostrar para vocês que essas direções que eu estou indicando aqui, elas são direções de recessão. Né? E aí eu estou botando aqui, começando desse ponto, caminhando nessas três direções, eu continuo dentro do conjunto. Ou nesse ponto, essas mesmas direções, qualquer ponto que eu pegue, isso funciona. Mas que direções são essas? Essa bem aqui, né? Essa daqui, essa mais externa, é paralela a essa direção dessa reta. E essa outra aqui, pelo outro lado, é paralela a isso aqui. Qualquer coisa que tiver no meio também vai ser uma direção de recessão. Lembra que as direções viáveis formam um cone. Né? Então, isso aqui também é uma direção viável. E aí, não é difícil mostrar, é até mais fácil. E se eu posso dar um passo infinito nessa, eu posso dar um passo infinito nessa, eu também posso dar um passo infinito nessa. Certo? Então, isso significa dizer que as direções de recessões junto com o zero, o conjunto das direções de recessão junto com o zero, formam um cone, e a esse cone a gente vai dar um nome particular, a gente chama de cone de recessão, e vamos denotar por REC de C. Tá? O REC do vazio, como o cone de qualquer vazio, é o zero. Certo? Dá para a gente mostrar que o REC é um cone convexo. Né? Na verdade, como eu tinha dito para vocês, os cones que a gente está definindo aqui são conjuntos convexos particulares. Então, o REC, como é um cone, uma consequência é que ele é um conjunto convexo também. Então, eu estou relacionando aqui aquela definição de cone que a gente viu no vídeo anterior com esse tipo
de elemento relacionado a um conjunto convexo, que são as direções. Tá? Bom, e quando eu trago isso para o conjunto X, que é o conjunto viável do PPL, certo? Quem são as direções? Bom, a gente definiu direções viáveis e direções de recessão para um conjunto convexo qualquer. Né? Direção viável é aquela que você pode, em um ponto, é aquela que você pode caminhar um pouco, sem sair do conjunto, e direção de recessão é aquela que você pode caminhar sempre sem sair do conjunto. Certo? Bom, no caso do nosso conjunto de interesse, que é o conjunto viável do PPL, né, o conjunto X grande, lembra que tem, né, a x igual a b, x maior ou igual a zero, a gente pode dar uma caracterização mais interessante para as direções viáveis. E é o que essa proposição faz. Ela vai dizer que se eu pegar um ponto qualquer de x barra, melhor, um ponto x barra qualquer do conjunto X, e um vetor candidato à direção viável, né, um vetor não nulo, ele vai ser, de fato, uma direção viável para x grande em x barra, se e somente se satisfaz essas propriedades. AD é igual a zero e as componentes de D são não negativas sempre que a de x for nula. Então, se você tiver uma componente nula de x, a de D tem que ser não negativa, correspondente. Se for positiva a componente de x, a componente de D pode ser qualquer coisa. Mas, no geral, A vezes D tem que ser zero. Como é que a gente mostra que isso é verdadeiro? Eu vou usar a definição de direção viável para um conjunto convexo qualquer e comparar com essa condição aqui do conjunto X e mostrar que são equivalentes. Então, primeiro eu vou supor, isso é um se só assim, vou fazer a demonstração de ida e da volta. Vou supor que dê uma direção viável para o conjunto X grande em X barra. O que é que isso significa dizer? Pela definição, que existe um alfa zero, que é o tamanho máximo de passo que eu posso dar, tal que, se eu caminhar nessa direção, eu continuo no conjunto. Ou seja, que x barra mais alfa d, quando eu multiplico isso por A, dá igual a B, que é uma das condições para estar em x, e x barra mais alfa d é maior ou igual a zero. Isso acontece para todo passo entre zero e alfa zero. Isso é pela definição. Eu quero mostrar agora que esse resultado é equivalente a esse. Primeiro, se isso aqui é verdadeiro, né? Se eu isolar aqui, isso vale para todo alfa. Então, em particular, isso aqui vale para alfa zero. Se eu multiplicar A alfa zero vezes D, que eu posso escrever assim, porque o alfa zero é um escalar, isso vai ser igual a B menos AX barra, passando para o lado de lá. Só que B menos AX barra é zero, porque o X barra é um ponto do conjunto X. Então, isso é zero. Ora, se essa expressão aqui é zero, e o alfa zero é positivo, então é porque o AD é igual a zero. Então, o primeiro item aqui. Tá? Bom, por outro lado, da mesma maneira aqui, quando o xj for zero, o alfa zero vezes dj tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, quando o xj for zero, o alfa zero vezes dj tem que ser maior ou igual a zero. Porque se isso aqui é zero, pelo total, isso vai dar maior ou igual a zero. Ora, como o alfa zero é positivo, então o dj é maior ou igual a zero. Então, sempre que o xj for zero, o dj é maior ou igual a zero, que era outra condição que eu queria. Tá? Então, com isso a gente mostrou a ida dessa equivalência. Agora, eu vou mostrar a volta. Agora, eu vou supor que o vetor D satisfaz essas duas condições e quero mostrar que ele é uma direção viável. Ou seja, eu preciso exibir um tamanho de passo, alfa zero, tal que, para o tamanho máximo de passo, alfa zero, tal que todo passo entre zero e esse valor me mantém dentro do conjunto X. Certo? Bom, por um lado, quando eu pegar x barra mais um passo qualquer na direção D, né, e gerar um outro ponto, quando eu multiplico isso por A, se eu distribuir aqui, né, isso vai dar AX barra aqui, mais A alfa D, que eu posso escrever assim, isso dá B. Por quê? Porque o AD é zero, por hipótese, e o AX barra, como X barra está em X, é B. Isso daqui independente do alfa. Então,
a primeira condição que eu preciso para que isso seja uma direção viável, ela é satisfeita independente do alfa. Qualquer alfa funcionaria. A outra condição, para ser uma direção viável, é que esse valor aqui, né, x barra mais alfa d, seja maior ou igual a zero. Eu continuo no conjunto x. E aí, para isso, eu não vou poder ter um alfa qualquer. Eu vou ter que ter um alfa limitado a esse valor alfa zero. Eu vou tirar da manga aqui e vou mostrar que ele funciona depois. Como é que eu determino esse alfa zero? Certo? Bom, dá para perceber um pouco como é que eu quero, né? Por que é que esse alfa funciona? Porque eu quero que o x, j, barra, mais alfa dj, eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Ora, né? Eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Se o dj for positivo, o alfa pode ser qualquer, porque isso aqui é positivo, então qualquer alfa funciona. Tá? Então, se todas as componentes de d forem positivas, eu posso pegar um alfa arbitrário. Agora, se tiver uma componente de d negativa aqui, esse alfa não pode ser muito grande, porque isso aqui ia ficar muito negativo, e aí o termo todo ia ficar negativo. Então, o alfa vai ser limitado por, passando isso aqui para o lado de lá, né? xj sobre dj, que é o que eu tenho aqui. Eu estou dizendo que eu vou pegar esse alfa zero como sendo o mínimo dessas razões xj barra sobre dj barra, sempre que o dj for negativo. Se não tiver nenhum dj negativo, eu posso pegar um alfa qualquer. Vou mostrar que esse alfa funciona. Né? Mais ou menos a gente já tem a ideia de que ele funciona. Bom, primeiro eu quero mostrar que esse cara é positivo. Para ser direção viável, eu tenho que dar algum passo. Né? Positivo. Por que ele é positivo? Ora, se eu tiver no segundo caso, trivialmente ele é positivo. E se eu tiver no primeiro caso, tá? O denominador aqui é positivo, tá vendo? Porque eu tenho menos um cara negativo. E o numerador é positivo. Por que o numerador é positivo? Porque se o dj é negativo, pela hipótese, esse cara tem que ser positivo. Porque se ele fosse nulo, o dj era maior ou igual a zero. Então, se o dj pela contra é positivo, se o dj é negativo, esse cara é positivo. Tá? Então, o numerador aqui vai ser positivo. O denominador também. Então, essa razão aqui é positiva. Se tiver mais de uma, todas elas são. Quando eu pegar a menor delas, é positivo. Esse alfa está valendo, né, como positivo. Por que é que ele funciona? Para mostrar que ele funciona, eu quero mostrar que isso aqui acontece, né? Que xj barra mais alfa dj, foi aquilo que eu escrevi aqui, maior ou igual a zero, para todo j e para todo alfa entre 0 e alfa zero. E aí eu vou fazer análise em dois casos. Primeiro, quando isso aqui for maior ou igual a zero. Quando isso aqui for maior ou igual a zero, né? Então, isso aqui, como eu já tinha observado, é sempre maior ou igual a zero. Porque isso aqui é maior ou igual a zero, o alfa que eu estou pegando é maior ou igual a zero, o dj é maior ou igual a zero, então isso é maior ou igual a zero. Então, está trivialmente satisfeito, não precisava nem olhar para esse alfa, para qualquer alfa funciona, como eu já falei. Agora, se o dj for negativo, né, ele entrou nessa conta aqui, dessa razão mínima, então eu tenho que o alfa, que é menor ou igual do que alfa zero, né, por aqui, e o alfa zero, ele é o menor dessas razões, então ele é menor ou igual do que a razão dada por esse j. Não sei se esse j foi o que deu o mínimo. Então, o alfa zero é menor ou igual do que ele. Bom, então, se isso aqui é verdade, olha, quando eu multiplicar aqui em cruz, né, menos dj é positivo. Então, eu vou ter alfa zero dj, ou então alfa dj é menor ou igual do que xj barra, isso é xj barra mais alfa dj é maior ou igual a zero. Que era o que eu queria. Então, esse alfa funciona, mostrando que eu posso dar um passo de até esse valor, que é um valor positivo, sem sair do conjunto viável. E quando a direção for toda maior ou igual a zero, esse passo pode ser infinito. Tá? Bom, um corolário quase direto dessa proposição, que caracteriza as direções viáveis, é esse aqui, e a gente vai usar bastante. Certo? E aí a ideia agora é o seguinte, né? Eu quero caracterizar direções que eu tanto posso caminhar
no sentido dela, quanto no sentido de menos ela, sem sair do conjunto. Certo? Então, por exemplo, se eu tivesse nesse ponto bem aqui, né, a gente já viu que isso aqui é uma direção viável, vir para cá é uma direção viável. Mas se eu for no sentido oposto, também é uma direção viável. Na verdade, nesse ponto aqui, qualquer direção e a oposta dela seriam direções viáveis. Mas se eu tiver num ponto como esse aqui, bem aqui em cima, né? Se eu tiver um ponto aqui em cima, essa direção aqui é viável, mas essa aqui, a oposta dela não seria. Né? Por outro lado, essa daqui é viável e essa aqui também. Quando é que uma direção e menos ela é viável? É isso que a gente vai ver aqui. Né? É o que esse corolário diz. Além disso, esse corolário vai dizer uma outra coisa. Vai dizer o seguinte, ó, quando você tem um ponto, né, que você caminha numa certa direção, ou em menos ela, tem um ponto, certo? E aí eu caminho numa certa direção, ou menos ela. Pequeno aqui o desenho, não vai sair. Bom, mas anyway, quando eu caminho numa certa direção, ou menos ela, e é viável, se eu caminhar em uma dessas duas opções, eu vou bater numa barreira. E aí, na hora que eu bato numa barreira, eu tenho mais componentes nulas, né? Porque vocês lembram lá da interpretação do simplex. Quando eu estou nesse ponto bem aqui, eu não tenho nenhuma variável nula. As variáveis nulas estão associadas às fronteiras. Se eu estou nesse aqui, eu tenho uma variável nula dessa restrição. Se eu estou nesse aqui, eu tenho uma variável nula dessa restrição e dessa. Então, se eu estou num ponto e caminho em uma dessas, né, se eu caminho nessa direção, que tanto eu posso ir para um lado quanto para o outro, vai ter uma dessas duas direções que eu caminho e bato numa fronteira a mais do que eu estava. Né? Se eu estiver nesse cara aqui, eu caminho para lá ou para cá, e aí eu vou bater numa fronteira, na verdade, nos dois sentidos aqui. Mas nem sempre é nos dois sentidos. Isso a gente vai mostrar agora, teoricamente, é o que esses itens estão dizendo aqui. Então, estou dizendo o seguinte, ó, que se eu pegar um ponto X, uma direção D, né, tal que AD é igual a zero, isso eu sei que é uma condição que eu preciso para ser viável. Mas uma outra coisa agora, vou pedir mais forte, que quando a componente for nula de X, a componente de D também seja nula. Para ser viável, eu só preciso que seja maior ou igual a zero. Certo? Mas para que eu possa caminhar tanto na direção D quanto menos D, eu preciso que isso aqui seja zero. E é isso que eu estou dizendo. Então, se eu tiver uma direção com essa propriedade, que quando eu olhar para uma componente nula de X, a componente correspondente em D também seja zero, né? Além do AD ser zero, eu vou conseguir um tamanho epsilon que eu posso caminhar na direção D e na direção menos D, esse mesmo valor epsilon e continuar dentro do conjunto. E que, além disso, as componentes nulas em x barra também são nulas em x1 e x2, que são esses dois pontos, e um dos dois pontos tem pelo menos uma componente nula a mais. Isso vai ser importante depois. Pelo menos uma componente nula a mais. Esse é o valor de epsilon. Observa que o cálculo desse epsilon é muito parecido com o cálculo do epsilon na transparência anterior. Né? A transparência anterior era o mínimo dessa razão quando o cara era negativo. Certo? Eu posso aqui, ali eu vou trocar pelo módulo. Né? Quando o DJ for positivo, eu botar o... Bom, quando o DJ é negativo, eu posso trocar aqui pelo módulo, né? Menos DJ. E quando for positivo, também. Certo? Então, o que eu estou fazendo é aqui pegando a razão não só para os Ds negativos, mas para os Ds positivos também. Porque eu quero caminhar tanto na direção D quanto menos D. O que é negativo na direção D vai ficar positivo na direção menos D. Então, o que esse epsilon está fazendo, né, é calculando o menor entre o passo que eu posso dar na direção D, né,
e o passo que eu posso dar na direção menos D. Né? O epsilon, que eu posso na direção D, é com um menos aqui, e o epsilon que eu posso dar na direção menos D é com um mais aqui. E generalizando fica isso. Quando eu pego o menor dos dois, eu nem vou sair para um lado, nem vou sair para o outro. Né? Essa é mais ou menos a ideia da demonstração, que eu vou fazer aqui agora. Então, pela demonstração da proposição, tá? Como o D tem essa propriedade, né? Então isso significa dizer que o D tem a propriedade para ser direção viável e o menos D também tem a propriedade para ser direção viável, porque eu estou pedindo que, como esse aqui é zero, então o DJ é zero e o menos DJ também é zero. Eu só queria que fosse maior ou igual a zero para ser direção viável. Então, pela proposição, vai existir um passo alfa zero que eu posso dar na direção D, sem sair do conjunto, e vai existir um passo alfa zero linha que eu posso dar na direção menos D, sem sair do conjunto. Se eu pegar uma coisa que é menor entre esses dois caras, eu tanto posso caminhar até esse alfa, até o menor desses dois caras numa direção como na outra. Tá? Esse alfa zero é dado por essa expressão aqui, né? E por essa expressão aqui. Observa que aqui eu troquei o ínfimo pelo mínimo, porque é o que eu tenho nesse resultado aqui. Né? Quando esse cara... qual é a diferença entre o ínfimo e o mínimo? Né? Nesse exemplo aqui, se esse conjunto for vazio, não existe mínimo, mas existe ínfimo e o ínfimo é mais infinito, que é esse caso aqui. Né? Se esse conjunto é vazio, é porque todos os componentes são maiores ou iguais a zero. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que pedir que o alfa zero seja o ínfimo dessas razões. Se existir pelo menos uma delas, o ínfimo é igual ao mínimo, porque é um conjunto finito. E se não existir nenhuma delas, o ínfimo é mais infinito. É o que eu estou colocando aqui para economizar espaço. O alfa zero é o ínfimo e o alfa zero' é o outro ínfimo. Tá? Então, quando eu pego o mínimo desses dois caras, o que eu tenho é exatamente o epsilon. Porque o epsilon é o mínimo dos caras que são não nulos. Então, quando eu pego o mínimo dos negativos e o mínimo dos DJs positivos, que é menos DJ negativo, e faço o mínimo desses dois mínimos, o que eu tenho é o epsilon. Né? Ou seja, o epsilon é o mínimo entre esses dois caras aqui. Porque um é o cara negativo, o outro é o cara positivo. Então, de fato, esse primeiro item é uma consequência direta da proposição. Eu posso caminhar tanto numa direção quanto na outra, num certo passo, que é o menor dos dois que eu podia dar numa direção e na outra, sem sair do conjunto. Por que as componentes de x barra que eram nulas continuam nulas em x1 e x2? É por conta disso aqui, como a gente vai ver. Né? Então, se o xj é zero, pela hipótese, o dj é zero. Ora, se o xj é zero, quando o xj é zero, o dj também é zero, pela hipótese. Então, quando eu somo esse zero mais epsilon vezes esse zero, vai dar um zero aqui também. Então, o x1j vai ser zero. Mesma coisa aqui no 2. Então, se esse cara é zero, os outros também vão ser zero. Quer dizer, todos os zeros que eu tinha no x barra, eu mantenho no x1 e no x2. As mesmas componentes nulas continuam lá. E por que que um deles tem uma componente a mais? Bom, aí eu vou dividir a minha análise em dois casos. Observa que o epsilon, né, vai acontecer no índice K, aqui. Por que eu não botei o ínfimo aqui? Porque como o D é diferente de zero, vai ter pelo menos uma componente não nula, então essas razões, pelo menos uma vai existir. Né? Então, o epsilon ele vai acontecer no índice K, aqui, desse J. No índice K, onde o dk é diferente de zero. E aí eu vou considerar dois casos. Esse mínimo pode acontecer numa componente D positiva ou numa componente D negativa. Se o mínimo acontece numa componente D positiva, então o epsilon vai ser xk sobre dk. Eu posso tirar o módulo aqui. E aí, por consequência, quando eu olho a componente K do x2, a componente K do x2, então, olha, a componente K do x2, vou olhar aqui.
pela componente k do x2, ela vai ser a componente k do x barra menos o valor de epsilon, está aqui o valor de epsilon, vezes a componente k de d. Então, eu posso cortar esse d com esse d, e aí aqui eu fico x menos x dá zero, que significa dizer que a componente k de x2 é zero. E ela não era zero em x. Por que ela não era zero em x? Porque o dk era diferente de zero. E aí, se o dk é diferente de zero, o xk tem que ser diferente de zero. Né? Porque se o xk não fosse diferente de zero, fosse zero, o d era zero. Bom, por outro lado, se o dk for negativo, o epsilon vai ser esse valor sobre menos dk, que aqui eu tenho um módulo, e aí agora vai ser o x1 que vai ter uma componente negativa. Quando eu pegar a componente k de x1, eu vou ter x1k igual a x barra k mais epsilon, mais o epsilon tem esse valor, vezes dk, eu corto dk com dk, e aqui eu fico com xk menos xk, que também dá zero. Então, o que eu estou dizendo é aquela coisinha, aquele desenho que eu fiz lá. Né? Eu aqui tenho um ponto, certo? Eu tenho um ponto, e aí eu vou caminhar numa direção, vou caminhar numa certa direção, eu vou caminhar nessa direção para lá, e para cá, para um lado e para o outro, tá certo? E aí o que é que acontece? Existe um valor epsilon, que eu consigo caminhar para lá e para cá, né, sem sair do conjunto, e aí, em um deles, eu bato numa barreira a mais, eu tenho uma componente nula a mais. No outro lado, talvez não. Certo? Se eu tivesse bem aqui, né, que fosse metade lá e metade lá, os dois tinham uma componente nula a mais, mas aqui não. Pode acontecer de eu pegar uma direção assim também. Ó. Se eu pegar uma direção aqui, horizontal, né, se eu pegar uma direção como essa, e aí eu caminho para cá, eu posso dar esse tamanho epsilon. Se eu caminho para cá, eu também posso caminhar esse tamanho epsilon sem sair do conjunto. Para cá eu tenho uma componente nula a mais, e para cá, né, eu não vou ter nunca, nem que eu esticasse bastante, porque era uma direção de recessão. Mas, de toda maneira, eu sei, esse corolário vai ser importante, que quando eu tenho essa propriedade, né, além disso aqui, além da direção estar no núcleo, eu posso caminhar nos dois sentidos da direção, sem sair do conjunto, e tem um deles, que se eu caminhar até bater na fronteira, eu posso caminhar até bater na fronteira e ter um zero a mais. Tá? Bom, e as gerações de recessão para x? Lembra que as gerações de recessão são aquelas que eu preciso dar um passo infinito. Né? E para eu poder dar um passo infinito, pela demonstração dessa proposição, eu preciso estar nesse caso. Certo? Então, se na direção viável eu precisava dessa condição, ou seja, que a componente fosse maior ou igual a zero, quando a de x fosse zero, eu agora, para a direção de recessão, eu preciso que ela seja maior ou igual a zero sempre, senão eu não vou dar um passo infinito. É o que esse resultado aqui está dizendo, e a demonstração é bem direta. Né? Que o D é uma direção de recessão se, além do AD ser zero, o D tem que ser todo maior ou igual a zero, para que seja direção de recessão. Então, a demonstração é bastante similar. Vou deixar para vocês darem uma olhada. E, então, o que significa dizer que o cone de recessão, né, que é o conjunto das direções de recessões com zero, é um conjunto que tem essa propriedade. Né? AD igual a zero, D maior ou igual a zero. É essa condição aqui eu posso tirar do cone, né, porque o cone é a união disso com zero. Olha, o cone de recessão é um conjunto muito parecido com o x. Né? O cone de recessão de x, o x era AX igual a B, x maior ou igual a zero. E se eu mudar o lado direito, que era B, para zero, eu obtenho o cone. Tá? Próximo vídeo, nós vamos falar dos vértices.